Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui numa loja super parceira do escritório, a Empório Revestir, para conversar um pouquinho com vocês sobre piso vinílico. Vamos nessa? Bom, um pouquinho sobre o piso vinílico. O piso vinílico, ele já é muito usado nos Estados Unidos e na Europa, e agora ele está vindo com muita força para o Brasil. A gente já usava ele um pouquinho na área comercial e agora que ele está expandido mesmo para a área residencial. Então sempre acabam surgindo muitas dúvidas sobre as vantagens, as desvantagens, onde ele pode ser usado, qual a melhor forma dele ser usado. Então hoje eu estou aqui para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Se vocês quiserem um vídeo um pouquinho mais aprofundado, deixe os comentários aí embaixo, siga a gente nas redes sociais, que aí eu faço uma parte 2, tá bom? O material base para a fabricação do piso vinílico é o PVC. Então isso é muito legal, porque algumas marcas que temos aí no mercado acabam tendo um produto 100% reciclável. Dentro do mercado, né, a gente tem várias marcas, várias espessuras diferentes, várias qualidades, então a gente sempre tem que estar tomando um cuidado com o que a gente está especificando. E, por exemplo, a espessura é o que vai determinar qual é o melhor uso para aquele vinílico. Então, um vinílico um pouquinho mais grosso, ele vai ser melhor para um uso comercial, porque ele pode ter um tráfego maior em cima dele, ele vai ter uma resistência maior. Quanto mais fininho o vinílico é, então mais delicado ele vai ser. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso que a gente vai dar para o produto. Falando um pouquinho sobre a instalação dele, ele tem duas formas de ser instalado. Ou ele é colado, que é, por exemplo, essas amostras que a gente tem aqui atrás, ou ele também pode ser clicado, que ele tem um encaixe macho e fêmea, e a gente acaba chamando ele de piso flutuante, porque ele não está colado na superfície. E um fato muito importante sobre a instalação dele é que para ele ficar muito bem instalado, a superfície onde ele vai ser instalado precisa estar 100% regularizada. O que isso significa, Ju? Por exemplo, quando você pega um apartamento da construtora e você tem ali um contrapiso que já foi entregue, muitas vezes ele não está 100% nivelado, ou às vezes ele tem umas interferências naquela superfície, como buraquinhos ou pedrinhas. O que pode acontecer se você não fizer uma regularização dessa sua superfície? O piso depois ele vai fotografar esses defeitos que estão embaixo dele, dependendo da qualidade e dependendo também da espessura do vinílico. Então, por exemplo, você tem lá uma pedrinha e você instalou o vinílico, com o tempo o vinílico ele vai se moldar àquela superfície que está embaixo. E uma pergunta que os meus clientes sempre me fazem é: Ju, qual é o valor? Então eu vou passar uma estimativa para vocês agora do ano de 2019 e uma média dos valores. Tudo vai depender da marca, da qualidade e principalmente também da espessura. Uma média que você vai pagar num vinílico é de R$ 85 a R$ 175 e é sempre bom lembrar, quando você estiver comparando valores, sempre veja se é com instalação ou sem instalação. Porque geralmente dentro desses valores a instalação não está inclusa. Bom, agora vamos falar do lado bom. Quais são as vantagens do piso vinílico? Ele não mancha, ele não escorrega, ele não risca. Então são pontos muito legais para, por exemplo, você que tem um animalzinho em casa. Ele vai ter uma fácil manutenção, ele tem uma limpeza muito fácil também. Então eu acredito que essas sejam grandes vantagens e características que as pessoas procuram quando estão especificando um piso novo para casa. E também, agora no mercado, a gente encontra ele em vários formatos, várias texturas e várias cores. A gente conhece mais esses acabamentos lembrando madeira, mas hoje em dia a gente já encontra parecido com cimento queimado, ou às vezes uma textura parecendo tecido, coloridos, formatos diferentes, então é uma ótima opção. Uma outra forma que ele também é muito utilizado é ser aplicado em cima de uma cerâmica, de um porcelanato, né, ali de um piso existente. Ele é muito legal para essa finalidade, porém a gente tem sempre que lembrar
que apesar de já ter um piso ali embaixo, você também precisa regularizar essa superfície. Porque imagina que você tem ali as marcas do rejunte, então você tem um certo rebaixo. Essa superfície ela também precisa ser nivelada, porque senão vai acontecer a mesma coisa, ele também vai ser fotografado com o tempo. Agora, quanto às desvantagens. Lembra que lá atrás na instalação eu estava explicando para vocês quanto a fotografar a superfície embaixo? É uma desvantagem quando você não tem um profissional especializado te vendendo ou te instalando esse piso. Pode acontecer de você fazer toda a instalação, fazer um investimento e com o tempo ele não foi bem instalado, então ele vai vir a fotografar os defeitos da sua superfície que não foi regularizada. Outro ponto negativo e que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está especificando vinílico é que ele tem uma resistência à água. Então, você pode passar um pano úmido, de algumas marcas você chega a poder lavá-lo, porém, a gente não pode confundir, ele não pode ser submerso em água. Ju, o que isso significa? Ele não pode ser instalado em área de box, ele não pode ser instalado em área externa, ele não pode ficar muito tempo embaixo d'água. Porque o que acontece? O colado, imagina que você tem as emendas entre as peças. A água ela vai penetrar, ela vai danificar a cola que está ali embaixo e o seu piso vai começar a descolar. Isso não vai ser na primeira ou na segunda vez, mas com o tempo isso vai vir a acontecer. E no clicado, a gente também tem as emendas, né, ali macho e fêmea, das réguas, essa água também vai penetrar e como ele é um piso que a gente chama de flutuante, essa água ela vai ficar ali embaixo dele, então isso pode causar mofo, mau cheiro, então é uma grande desvantagem do piso vinílico. E outro ponto negativo, esse vai depender principalmente da qualidade do material que você está adquirindo, é a deformação com o peso dos objetos que você está colocando em cima dele. Então, por exemplo, se for um vinílico muito fino, de baixa qualidade, e você tem um sofá ali com pezinhos, ou você tem uma mesa muito pesada em cima dele, com o tempo, ele pode vir a marcar o peso desse mobiliário que está em cima dele. Mas isso vai depender da qualidade do material. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Então já vou pedindo um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu faça a parte 2 desse vídeo, é só comentar aí embaixo e seguir a gente nas redes sociais. Até mais!